Ora, ora! Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula maravilhosa de baralho cigano e desde já eu já quero agradecer a você pela sua iniciativa em começar a conhecer esse arquétipo maravilhoso. Quero agradecer você também que se propôs a estar dedicada a aprender essa maestria que é o baralho cigano. Hoje nós vamos falar a gente vai começar a trazer para a nossa aula, né? As 36 cartas, carta a carta, né? Espero que vocês estejam com o deck de vocês na mão. Espero que vocês estejam aí com o seu caderno para as suas anotações, né? Anotar tudo que for bem relevante para vocês e tentar se dedicar ao máximo, porque baralho cigano, o estudo de baralho cigano também requer bastante dedicação nossa, né? Para que a gente possa se transformar em grandes oraculistas futuros, né? Futuros oraculistas, grandes oraculistas, pessoas que se dedicam à sua arte, que é jogar baralho cigano. Então a gente vai começar do comecinho, começar do começo, que a gente vai trazer aí a primeira carta do baralho cigano, né? Que é a carta do cavaleiro. Eu tô com esse baralho aqui, na outra aula eu trago um outro baralho. E essa carta do cavaleiro é a carta de número 1. É a carta que dá início, é a carta que começa a jornada das 36 cartas. Sendo uma carta que começa, e trazendo essa energia do cavaleiro, ela traz a energia de desbravar, né? De correr atrás, de buscar, de possibilidades. O cavaleiro fala de coisas muito rápidas chegando para você, de novidades, de respostas, de notícias, situações que uma pessoa possa estar ali aguardando, e o cavaleiro, ele quando sai numa mesa de jogo, ele fala que a resposta chega rápido, que ela vai obter resposta, que ela vai ter êxito. Então o cavaleiro, ele sempre vai trazer a energia de movimentação. É uma carta que fala de movimento, é uma carta rápida que traz para a gente, remete para a gente, né, essa questão da gente ultrapassar os obstáculos e mesmo assim seguir, porque é uma carta que fala de muita rapidez, de traz uma energia de positividade, de realização, de você chegando no objetivo, né, rapidamente, no objetivo que você deseja. Então, se essa carta fala de um relacionamento, ela fala de um relacionamento que está em movimentação, que está sendo movimentado, ou que talvez precise que o casal ou uma determinada pessoa do relacionamento tome mais atitudes, tenha mais ação e movimento, né? Pode ser que o relacionamento esteja um relacionamento meio que parado, e essa carta vai falar que o relacionamento precisa de movimento, precisa de vocês juntos chegarem a algum lugar. E assim vai se dando mediante a todas as áreas. Num trabalho que você esteja executando, ou numa empresa, ou aonde você busca ali, né, os seus conhecimentos. A carta do cavaleiro, ela fala para você prosseguir, para você seguir, para você continuar, para você se movimentar, porque você vai ter êxito, você vai ter resposta, né, positiva. Uma pessoa que possivelmente esteja querendo uma promoção, ou se candidatou a uma promoção no seu trabalho e sai a carta do cavaleiro, essa carta responde sim, essa carta responde que você consegue essa promoção, que você recebe rapidamente essa notícia positiva. Essa é a carta do cavaleiro. O que eu quero que vocês entendam com as 36 cartas? Hoje a gente traz a energia que cada carta vibra, né? A energia da carta. Quem está assistindo às aulas, né, desde o iniciozinho,
vai entender que cada arquétipo tem uma vibração, né? Cada arquétipo vai trazer uma energia pra gente. E esse é uma prévia de tantas outras energias que esse arquétipo traz. Aqui a gente tem que ter consciência de que a gente vai ter que sempre se aprofundar em cada arquétipo. Então, talvez hoje a visão que eu tenha do arquétipo, para quem está começando a estudar, tenha uma visão, tenha uma perspectiva quando olha a carta, e em algum outro momento você vai olhar essa mesma carta e vai surgirem outras perspectivas da carta, outros insights da carta, né? O cavaleiro é como se você tivesse que ter o domínio, porque olha, o cavaleiro, especificamente nessa carta, ele está ali segurando o cavalo, né? Controlando o cavalo. Então ele fala muitas das vezes, e dependendo das tiragens, você tem que ter o controle da sua vida, o controle do relacionamento, o controle do seu lado profissional, o controle do seu financeiro, porque o cavalo guia. Ele pega na rédea e guia, o cavalo não, o cavaleiro, ele guia esse cavalo. E aqui muitas das vezes vai pedir você também para guiar, tomar a rédea e tomar a frente e decidir, resolver e se movimentar. Muitas das vezes a gente pode estar tendo ali um atendimento com pessoas que estão tendo ali relacionamentos tóxicos, problemas de briga, discórdia no relacionamento. E quando o cavalo sai, ele sai para dizer para você: tome a rédea da tua vida. Tome a rédea da tua vida nas tuas mãos, você guia o caminho, você escolhe para onde você vai. Então, o cavaleiro, como todas as 36 cartas, tá? São ricos, riquíssimos em conteúdo. Aqui a gente está dando uma boa prévia, né, de como seria, né, a energia das 36 cartas, mas a gente sabe que baralho cigano é estudo eterno, né? Vocês têm que aprofundar. Mas esse básico aqui que eu tô dando para vocês, que eu tô esmiuçando com riquezas de detalhes até, já te dá um parâmetro muito bom. Vamos lá. Carta do dia, né? Se você tira a carta do dia, você está aprendendo baralho cigano, a gente vai chegar nessa parte da carta do dia, e sai a carta do cavaleiro. Como seria o seu dia? Mediante a todas essas questões que eu já passei para você aqui. O seu dia fala que será um dia movimentado, é um dia que pede que você tenha mais ação, né? Tenha mais atitude. É um dia que fala que você pode receber alguma notícia, porque o cavaleiro ele leva, no tempos atrás, né, nos primórdios, lá há muitos anos, os cavaleiros eles levavam as cartas, porque não tinha e-mail, nem tampouco correio, carteiro. Então era o cavaleiro que levava as notícias, que era portadores das notícias, portadores das cartas e dos documentos. Então, o dia pede que você, possivelmente você pode receber uma boa notícia, né? Se você está esperando algo a ser resolvido, a carta do cavaleiro fala que o dia é propício, porque a energia está rápida, a energia está de algo que chega para você. E essa, quando sai como carta do dia, você já tem a energia de que o dia é um dia ok, um dia positivo, mas que também você precisa se movimentar, ou algo se movimentará até você. É só a primeira carta do baralho e olha quanta riqueza, quanta coisa a gente já traz aí para vocês. Anotem tudo que for relevante para vocês, né? Façam um inventário das cartas de baralho cigano. Tenha isso, porque o estudo, é como eu falei, né? Como eu falo sempre nas aulas e em todos os meus cursos eu falo, todos os arquétipos já contém no nosso inconsciente coletivo. Então, o cavaleiro, tá? Ele tá registrado no seu inconsciente. Você só não acessa.
porque tu não fica pensando num cavaleiro durante 24 horas do dia, ou em nenhum momento do seu dia, porque o cavaleiro era dos tempos lá mais atrás. Então, ele era muito mais presente no dia a dia e no cotidiano das pessoas antigamente. Então, dificilmente a gente pensa no cavaleiro, mas quando a gente assiste uma novela de época que tem o cavaleiro, a gente vê a importância do cavalo e do cavaleiro, a rapidez com que as pessoas chegavam nos lugares através dos cavalos, através do guia ali, que era o cavaleiro. E essa é só uma das vertentes, né, que eu trago para dizer do consciente, desse consciente coletivo, desse inconsciente coletivo, que a gente armazena de todas as imagens que contém o baralho cigano. Só que muitas dessas imagens são antigas e que a gente não acessa tanto. Mas imediatamente ao a gente olhar aqui, a gente já imagina um cavalo correndo. Ou seja, é uma carta que traz movimentação e rapidez. Anotem tudo. E vamos para a próxima carta, que é a carta de número 2, né? Que a gente tem aqui a carta do trevo. Que a carta do trevo, eu vou trazer uma vertente para vocês. Muitas pessoas, né, estudam o baralho cigano da escola europeia ou da escola brasileira. A escola que eu aprendi traz essa vertente, que é a escola brasileira, que o baralho cigano é sorte, boa sorte. Mas ao longo dos meus estudos, boa sorte, as coisas vão ser resolvidas, você vai encontrar o caminho da sorte, a sorte está no seu caminho. Só que ao longo dos meus estudos, o baralho cigano é muito comando mental, né? É como você comanda ele. Então, na base dos meus estudos, quando eu trouxe o trevo para mim, ele remeteu a empecilhos, pequenos empecilhos. E eu trouxe esse comando mental para mim. Então, toda vez que eu vejo carta do trevo, eu trato ela como se fosse pequenos empecilhos, pequenas ervas daninhas que podem ser removidas, pode ser tirado e no final você encontrar ali o caminho, a sorte. A sorte não deixa de estar nessa carta, mas imediatamente a carta do trevo me remete a isso, a pequenos empecilhos no caminho, né? A boa vontade de você prosseguir mediante as coisas que tem que tirar do caminho ali, que estão atrapalhando o seu desenvolvimento, que estão atrapalhando um relacionamento, que a pessoa pergunta como está meu relacionamento e sai aqui a carta do trevo, você, como uma carta, uma única carta, né? Eu diria que, assim, tem pequenas coisas que estão acontecendo nessa relação, pequenos detalhes, que são de fácil remoção. É só necessariamente o casal querer retirar esses empecilhos do caminho para que eles encontrem ali a direção, para que eles tenham um panorama para enxergar, né, mais lá na frente as possibilidades, o que pode trazer benefícios, o que pode não trazer benefícios. Então, isso serve para um relacionamento, isso serve para uma empresa, isso serve para o financeiro, isso serve para a saúde. Pequenas situações podem estar causando um desgaste na sua saúde física, mas são coisas que são de fácil resolução. Um médico, um remédio, alguma coisa, não é nada grave. É coisas que você consegue com pequenos detalhes, pequenos ajustes na saúde. No trabalho, eu estou passando por um processo no trabalho difícil. O que as cartas me dizem? Sai a carta do trevo. O que fala a carta do trevo? Que é passageiro, que essa pessoa precisa ter jogo de cintura para saber eliminar aquelas situações desagradáveis que surgem, né? E não se prender a elas. Então,
vocês entendem que a energia que a carta exerce, ela vai falar para todos os âmbitos. Todos. Carta do dia, carta do trevo. Pode ser que esse dia dessa pessoa comece ou ela passe ao longo do dia por algumas situações que ela vai ser rapidamente ou facilmente resolvidas ou removidas. Situações de fácil remoção, dificuldades ali. Não digo dificuldades, eu digo empecilho, porque dificuldade é algo já maior. A carta do trevo fala em empecilhos, situações que estão te impedindo ali. Pode ser que o dia traga essa energia, mas que se você souber trabalhar essas energias e tipo ali remover, não se apegar tanto naquela situação e além disso, tirar essa situação do seu caminho, você consegue resolver tal problema, tal situação. E essa é a carta do trevo, essa é a energia que o trevo traz. A gente costuma muito dizer que existe o trevo de 3 folhas e o trevo de 4 folhas. Só que o trevo de 3 folhas é como um mato. Ele dá em qualquer lugar. Tem um matagal aí que quando você entra tem uma plantação ali de trevo de 3 folhas. É corriqueiro. Em qualquer lugar você encontra. O difícil é você encontrar o trevo de 4 folhas. Esse é o difícil. Só que para você encontrar o trevo de 4 folhas, o que você tem que fazer? Você tem que retirar os matos que tá ali, ó, tampando esse trevo, porque ele é mais difícil. É o que te dá. As pessoas costumam. Achei o trevo de 4 folhas, eu tô com sorte, porque não é todo trevo que te dá sorte. Você entende? Porque a escola europeia. Eu não vou entrar nessa vertente, tá, gente? De escola europeia, escola brasileira, mas só para vocês terem noção, que em algumas cartomantes vocês vão ver falar de sorte, outras vocês vão ver falar em empecilho. E tá tudo bem, tá? É justamente por causa dessa dualidade. Porque o trevo de 3 folhas, ele se torna um empecilho, porque ele é como uma erva daninha. Ele dá muito ali, se você não limpar o seu terreno, ele atrapalha você de encontrar talvez uma flor que está nascendo naquele lugar, talvez aquela semente que você plantou, você não está conseguindo ver, porque trevo de 3 folhas, ele atrapalha. Mas se você arranca o trevo de 3 folhas, obviamente, você consegue ali encontrar tudo que tem naquele solo, ou as possibilidades, ou o seu trevo de 4 folhas, que seria a sua sorte. Tudo bem até aqui, gente? Vai anotando tudinho que for relevante, né, para vocês. Não deixe de anotar nada, porque é muito importante que vocês tenham tudo anotado na hora dos estudos. Porque a gente vai... Tem cartas, uma ressalva, né, que eu quero trazer para vocês aqui. Tem cartas, né, que vão ser muito fáceis, porque tá ali armazenada no inconsciente, mas que a gente tem acesso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas tem cartas que são mais complexas. A carta do trevo é uma dessas cartas que é um pouco mais complexa. Tem gente que tem dificuldade com a carta do lírio, tem gente que tem dificuldade com a carta da estrela. Cada um vai ter ali a sua peculiaridade com cada arquétipo. Mas a base de tudo é o estudo. Então, se você estuda e se dedica, mesmo aqueles arquétipos mais complexos, não diria difícil, a gente consegue desenrolar, ok? Vamos para a carta de número 3, que é o navio. Que eu gosto muito dessa carta. Ela é diferente da carta do cavaleiro, né? Ela é uma carta de lentidão. Ela é uma carta que também leva notícia, também vai chegar em algum lugar, também vai desbravar alguma coisa, mas com mais lentidão, mais devagar. Uma viagem de cavalo,
é rápida. Rápida no sentido de que o cavalo, a mecânica ali do movimento do cavalo é mais depressa. E o navio é mais lento. Mas ele tem direção e ele sabe exatamente onde vai chegar. E o navio também traz uma energia de demora, de tempo, um pouco mais de tempo. Né? A carta do navio fala disso. E fala também de expandir, né? De conhecer novas possibilidades, novas oportunidades. A carta do navio o navio, ele tá indo para um lugar, te levando para um lugar. Fala de alegria, né? Porque nesse lugar você pode encontrar alegrias, tristezas, mediante as cartas que chegam, né? Se alguém faz uma pergunta sobre uma viagem, né? Como seria essa viagem? E sai ali a carta do navio, e sai ali a carta do rato, e sai uma outra carta ali que remete a o chicote. Então, provavelmente essa viagem, né, vai ser uma viagem que vai trazer ou desgaste energético, ou alguma perda energética, ou perda material, conflitos, né, se tratando do chicote. Então, só a carta do navio, ela fala de expansão, crescimento, de chegada. Lu, vou conseguir passar na prova que eu fiz. Vai depender de você. Vai depender da tua dedicação, porque aqui é a longo prazo. Para você prestar um concurso, você tem que estudar com antecedência, devagar. A carta fala de expansão. A carta fala de você chegando no seu destino. Porém, gradativo, fazendo o que tem que ser feito. Então, se você se dedica com tempo, de qualidade, a esse estudo para passar nesse concurso, você consegue. Porque a carta do navio, ele fala de você chegando, você desbravando, você indo para outros lugares, você conhecendo novas possibilidades, novas oportunidades. Fala de viagem, sim. Fala de fluidez, né? Porque o navio, ele tá no mar, né? E aqui traz a energia da água, né? A água é fluida. E também fala ali de fluidez. Pode também trazer um pouquinho da energia emocional, já que o navio, ele é diferente do cavaleiro, porque o navio, ele fala de viagem de um lugar para o outro com uma distância muito grande. Em se tratando de uma viagem de uma distância muito grande, essas pessoas estão deixando para trás alguma coisa, indo em busca de outra coisa. Pode ser só um passeio, né? Mas eu estou falando nesse contexto. Então ela está deixando para trás, às vezes, um familiar nessa viagem, às vezes um amor, um filho, e indo em busca de algo. Então, o navio, em se tratando de emoção, fala de saudade, fala de um pouco de medo do que tem pela frente. Afinal de contas, é uma viagem de navio. Hoje em dia não se tem muitas essas viagens, só cruzeiro mesmo, que é mais passeio, mas eu estou falando num contexto geral dentro da situação do nosso cotidiano, tá? Então ele traz um pouco de medo. O navio, ele fala de instabilidade também. Pode ser uma instabilidade de sentimento, uma instabilidade mental, uma instabilidade emocional. Por quê? Porque o navio, ele não vai assim, igual ao avião. O navio, ele vai assim. Ele está sempre instável. Instável no sentido de que, durante uma viagem de navio, existe as tempestades, que pode causar ali uma instabilidade muito grande para toda a tripulação, vento, ou dias bons, dias maravilhosos. Então, traz uma questão de instabilidade muito grande também, né? Horas tá indo, mesmo com sol, o navio nunca tá assim. O navio sempre tá balançando. Então, se você quer saber do sentimento de alguém,
e sai a carta do navio, pode dizer que essa pessoa gosta de você, mas traz ali uma certa... não sabe muito o que quer, tem uma instabilidade ali nas emoções dele, né? Ou algum medo, porque as pessoas têm medo, né? Viajam de navio, ou viajam de avião, ou viajam de qualquer tipo de viagem, dependendo da viagem, de trem que for, traz um certo receio, um certo medo, né? Ou será que esse avião, né? Tem gente que tem pavor de avião, pavor de água, viajar de navio, a pessoa fica apreensiva. Então, pode falar de uma pessoa que até gosta, mas é uma pessoa instável, que está meio apreensivo, deixando as coisas fluir, mas ainda não sabe onde vai chegar. Navio, vai chegar em algum lugar. Só que ele está na viagem, não sabe onde vai chegar, qual o destino que isso vai levar, se vale a pena demorar, passar por esse período longo. Se fala de um trabalho, também fala de crescimento, de expansão, né? Antigamente, né, tinha-se tudo era o navio. O navio fazia os transportes dos negros. Pode trazer sofrimento também, dependendo tudo depende do contexto da pergunta, das cartas que saem. Ele pode também trazer sofrimento, porque ele levava os negros, né, de um lugar para outro. Eles levavam bagagens, levava minério, levava frutas, levava tudo era transportado pelo navio. E quando esse navio chegava e atracava num porto, ali era o momento de emancipar, de expandir, de tirar aquelas mercadorias, aquelas situações e vender. Ganhos. Os escravos eram vendidos, era ganhos. As sacas de arroz, sacas de milho eram vendidas e era ganho. Então, quando o navio atracava no lugar, ele dava a possibilidade de expandir no financeiro, no profissional, porque as pessoas iam com ali imbuídas de vontade de fazer algo novo. Então, trazendo para o dia a dia, trazendo para o nosso cotidiano, traz essa possibilidade para todos os âmbitos ali da vida, né? Seja no amor, financeiro, que seja emocional. Se for emocional, dependendo da carta que sair junto, pode falar de uma instabilidade, né? A pessoa meio ali indecisa, com o emocional dela meio indeciso, porque a água, né? O navio está em cima da água, e a água fala muito dessas emoções ali. Se for num processo de trabalho também, é algo que está te levando para algum lugar e que a pessoa pode ter ali algumas instabilidades, mas é positivo porque essa carta é uma carta positiva. Tá anotando tudo? Anota tudo com muito carinho, porque esse curso está sendo feito com muito carinho para você. Vamos para a nossa última cartinha desse vídeo, e é a carta da casa. Carta 4, uma carta linda também, que eu gosto muito da carta da casa, né? Uma carta que traz, que fala muito da nossa família. Ela pode falar da família, do lado, né, familiar. Ela pode falar da ancestralidade. Ela pode representar um hospital. Ela pode representar uma empresa. Depende do contexto, depende da pergunta que está sendo feita, depende da energia que você vai sentir ali, né? Com aquela jogada daquele determinado consulente. Ela fala do nosso interior, porque a carta fala de interior. Ela fala do nosso interior, e muitas das vezes a pessoa quer saber algo dela, e de repente sai ali a carta com alguma coisa da lua, pode estar falando que o interior dela, ela está ela está passando por um momento, num ciclo de instabilidade, porque a lua... a lua é depois, vamos falar da carta da casa.
né? E aí a casa, ela fala de segurança. Num relacionamento, se a pessoa pergunta para você, fulano de tal, quer compromisso sério? Saiu a carta da casa, essa carta responde que sim. Que essa pessoa está buscando relacionamento sério, compromisso, comprometimento, segurança, estabilidade. Tudo isso a gente busca quando a gente tem um lar. O nosso lar, né, na grande maioria das vezes, não é uma ordem, não é algo, infelizmente alguns lares não tem, mas o nosso lar traz o quê? Aconchego, segurança, sabe? Aqui fala muito de família e às vezes talvez você precise estar mais tempo, aquela pessoa precisa estar mais tempo com a família, dependendo ali de tudo vai depender do contexto, da forma, de tudo, né? Essa segurança, né? A carta da casa, principalmente essa daqui, porque ela é uma carta muito peculiar de um baralho diferente, tá vendo? Essa casa, ela tem 3 andares. 3 andares. E esses 3 andares, ele remete para você cuidar muito bem de cada situação de dentro da tua casa. Do seu financeiro, do seu profissional, do seu casamento, dos seus filhos. Também remete muito isso, né? Você tendo que cuidar com muito cuidado de todo o processo que a casa permite, porque a casa não é uma coisa só, a casa são várias coisas. A casa tem um quintal, que tem uma piscina, que tem uma área gourmet, que tem os quartos, que tem o banheiro, que tem a sala, que tem vários cômodos. E aqui ela pede que você cuide muito bem de todos os âmbitos que envolve a energia da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa. Porque a carta da casa, ela pode representar essas vertentes todas ali para você. Então a carta da casa, ela também fala para você, em determinado momento, olhar o seu interior. Apagar o que tem que ser apagado, acender o que tem que ser acendido, né? Ter o cuidado de não esbanjar, porque você está dentro de uma casa, né? Esbanjar sentimentos aleatório, esbanjar o financeiro. Você tem que cuidar dessa casa, você tem que fazer com que essa casa funcione. A casa é só uma figura. A casa pode representar você, pode representar o seu relacionamento, eu já falei, pode representar qualquer um dos âmbitos que a pessoa queira falar, né? A pessoa pergunta sobre saúde. Se sai a carta da casa com a carta do chicote não, foice, pode representar que essa pessoa vai fazer uma cirurgia. Carta da casa, carta pode estar representando um hospital e a carta da foice, o corte, para uma cirurgia. Se a carta da casa está representando uma família com grandes conflitos e sai ali a casa e o rato, essa casa pode estar representando um desgaste muito grande físico, emocional, espiritual e energético. Pode também estar falando de algo espiritual acontecendo dentro daquela casa, pode estar falando de perda, pode estar falando de milhões de coisas. É o aprofundamento do arquétipo que a gente não pode deixar de fazer nunca em tempo algum. Aqui eu estou trazendo muito do aprofundamento do arquétipo e é só você trabalhar no inconsciente coletivo, trazer para você dentro da tua cabeça o que uma casa representa para você. Segurança, estabilidade. Para muitos, poder, né? Para muitos, ego. A casa pode representar o ego. De repente você tem ali
conseguiu ao longo da sua vida uma casa magnífica, né? Com tudo do bom e do melhor, e aquilo ali fazendo com que você se sinta melhor do que os outros, porque você conseguiu chegar num lugar. E a casa pode trazer essa energia de ego dependendo da carta, ou da pergunta, ou do contexto. E eu quero que vocês sempre olhem a carta, porque cada baralho ele tem sua peculiaridade. Então, aqui tem a parte de baixo dessa casa que ela tem meio que um porão aqui que tá tudo escuro. Então, talvez tenha que ser olhado algumas partes dessa casa que não está funcionando muito bem. Será que é nas relações? Ou às vezes seu próprio consulente já traz ali alguma coisa para você. Talvez, será que é nessas relações da casa? Qual é a parte da casa que você não está dando luz, que você não está deixando fluir, que você não está iluminando? Qual parte dessa relação no trabalho, na família, conjugal, que você não está acendendo aquela luz, está deixando no escuro? Casa remete a tudo isso. Lógico, sempre baseado em todas as cartas que saírem, mas numa energia do dia, traz uma energia muito positiva, traz uma energia de segurança. O seu dia vai te trazer segurança, você vai se sentir acolhido. Ou se você está muito triste e sai a carta da casa, talvez está pedindo para você se recolher, né? Ou procurar sua família, ou estar entre família, para você se reenergizar, para você se sentir acolhido. Então a carta da casa e todos os arquétipos são ricos em detalhes. Basta a gente se aprofundar cada vez mais. Então essa foi a última carta desse vídeo e eu espero que vocês estejam adorando, gostando e que façam muito bom proveito de tudo que for esmiuçado e trazido para vocês, que é tudo feito com muito carinho. É uma vontade muito grande que eu quero que mais pessoas tenham acesso ao baralho cigano para que possa auxiliar a cada vez mais a mais pessoas. Da mesma forma que tem muita gente aprendendo esse ofício, tem muita gente precisando de auxílio e de direção. Então, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e eu espero você na próxima. Beijinho!